Olá, gente. Agora vamos tratar acerca de alguns temas que são muito cobrados, né, em provas, em concursos, também na prova da OAB, acerca da tentativa de um crime, desistência voluntária e arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, certo? É muito importante saber a diferença entre cada um desses conceitos, certo? A tentativa, ela está descrita no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. É importante que vocês acompanhem a leitura, certo? Se possível, abrir uma página do Google e procurar o Código Penal no site Planalto. Coloca no Google. Código Penal Planalto. Geralmente é o primeiro site que aparece, porque ele é o mais atualizado, certo? E aí vocês acompanham a leitura, certo? No artigo 14 do Código Penal, inciso 2, afirma que considera-se o crime tentado quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, não foi o agente que desistiu do crime. Ele iniciou, por exemplo, ele disparou um tiro contra a vítima no intuito de cometer um homicídio. Mas se aproxima algumas pessoas e ele foge. E a vítima acaba sobrevivendo, né? Porque os tiros que foram disparados não foram suficientes para que ela viesse a óbito. O objetivo dele era a consumação do homicídio. No entanto, por circunstâncias alheias à vontade dele, não foi possível, né, que a vítima viesse a óbito. Ele tentou praticar o crime de homicídio. Nesse caso, a pena da tentativa vai ser correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Vai ter uma diminuição na pena, né? Ele não vai responder pelo homicídio, mas sim pela tentativa de homicídio. Há uma diminuição na pena. Muito importante lembrar que na tentativa, o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo? Ele não desistiu por conta própria. O crime não se consumou por circunstâncias diversas, certo? Agora, no artigo 15 do Código Penal, ele vai tratar acerca da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, certo? Na desistência voluntária, o indivíduo ele inicia o crime, mas desiste. Por exemplo, o indivíduo tem o intuito de matar alguém. Ele dá uma facada, mas ele desiste de matar. Então, ele vai responder por lesão corporal. No caso de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o indivíduo ele vai responder pelos atos que ele praticou, certo? Na desistência voluntária, ele dá uma facada, por exemplo, mas desiste de matar. Então, ele vai responder por lesão corporal, certo? No arrependimento eficaz, ele comete o crime, mas ele dá um jeito de impedir que o resultado aconteça. Por exemplo, o indivíduo dá diversas facadas, mas antes que a pessoa venha a óbito, ele leva a pessoa para o hospital, que continue com vida, né? Esse é o arrependimento eficaz. Já o arrependimento posterior, ele está descrito no artigo 16 do Código Penal. Só é possível em crimes sem violência ou grave ameaça, e é necessário que seja reparado o dano ou restituída a coisa antes do recebimento da denúncia, certo? Por exemplo, alguém comete um crime de furto sem violência, né, e sem ameaça. Pega um objeto de alguém, mas ele leva para casa, tal, mas se arrepende e devolve o objeto antes que seja recebida a denúncia. É o arrependimento posterior. Nesse caso, o indivíduo terá a pena reduzida de 1 a 2/3, certo? Vamos ver de que forma esse conteúdo é cobrado nas provas, certo? Com as questões a gente absorve de uma forma melhor. Aqui está uma questão da OAB de 2019. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou
conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolver o bem subtraído. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar Lucas que poderá ser reconhecido. A resposta correta é a atenuante da reparação do dano apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Porque, nesse caso, não pode ser considerado arrependimento posterior, se ele devolveu o computador. Porque não pode haver violência nem grave ameaça. Aqui na questão afirma que ele empurrou a vítima e conseguiu fugir com o objeto. Houve violência, houve ameaça, não cabe arrependimento posterior, certo? Desistência voluntária. Para que haja desistência voluntária, o indivíduo ele inicia o ato, mas desiste. Aqui isso não ocorreu. Ele iniciou e executou, né? Subtraiu o computador e levou para casa. A desistência voluntária tem que ser no momento, ele desiste e não executa o crime. O arrependimento eficaz, ele impede que o resultado aconteça. Aqui o resultado aconteceu, ele levou o bem para casa, certo? Agora uma questão de 2018, o concurso de soldado da Polícia Militar de Alagoas. Uma pessoa cometeu crime contra alguém sem violência nem grave ameaça. Posteriormente, antes do recebimento da denúncia, essa pessoa se arrependeu e reparou o dano. Nessa situação, ficou caracterizado o arrependimento eficaz do autor do delito, que assim não poderá ser punido pelo ato praticado. Nesse caso, não houve o arrependimento eficaz. Essa alternativa está errada, porque a pessoa cometeu o crime, né? Para que haja o arrependimento eficaz, ele tem que impedir que o crime aconteça. Impede que o resultado aconteça. Aqui o crime ocorreu, foi sem violência e sem grave ameaça. O que isso pode ser? Arrependimento posterior. Como ambos possuem o termo arrependimento, aqui está uma pegadinha, né? Arrependimento eficaz, arrependimento posterior. É importante saber a diferença dos dois, certo? Para não confundir e não cair nesse tipo de pegadinha. Mais uma questão aqui. Um cidadão que iniciar a execução de um crime, todavia, ainda dispondo dos meios necessários para sua consumação, cessar voluntariamente tal ação, estará sujeito a responder pela tentativa do crime pretendido com a pena atenuada. Essa afirmativa está errada, pois, para ser tentativa, de acordo com o Código Penal, o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, por empecilhos que ocorrem, né? Não por própria vontade do agente. Nesse caso, seria a desistência voluntária, pois ele ainda tinha os meios necessários para consumar o crime. Ele não consumou, pois ele desistiu voluntariamente. Então, ele vai responder aqui por desistência voluntária. Vai responder pelos atos que foram praticados, né? Se ele deu uma facada e desistiu de cometer o crime de homicídio, ele vai responder por lesão corporal. Aqui mais uma questão. Essa questão foi do TRF, né? Tribunal Regional Federal, de 2017. É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça? Está correto, pois somente no caso de arrependimento posterior é que não pode haver violência nem grave ameaça.
Agora, uma questão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, certo? Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, julgue o item seguinte. Em se tratando do delito de furto, havendo subsequente arrependimento do agente e devolução voluntária da res substracta, antes do oferecimento da denúncia, fica caracterizado o arrependimento eficaz, devendo a pena, nesse caso, ser reduzida de 1 a 2/3. Afirmativa errada, pois aqui está falando do arrependimento posterior, certo? Perceberam o quanto as bancas cobram arrependimento eficaz, arrependimento posterior? Eles trocam esses termos para confundir, pois a primeira palavra, né, é igual, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. No arrependimento eficaz, o autor ele não permite que o crime se consume, ele impede que o resultado se consume do crime, certo? Imagine alguém que colocou veneno para cometer um homicídio, né? E quando a pessoa ingeriu, ele imediatamente pegou a pessoa e levou para o hospital para que fosse feito os devidos procedimentos, né? Para que a pessoa não viesse a óbito. É o arrependimento eficaz. Ele iniciou, né, a execução, mas ele impediu que o resultado acontecesse, né? Já no arrependimento posterior, o crime ele ocorre e ele se arrepende depois. Lembrando que não pode haver violência nem grave ameaça, né? No crime de furto não há violência nem grave ameaça. Por isso, essa questão está falando sobre arrependimento posterior, certo? Por hoje é só. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Recomendo a leitura dos artigos que foram mencionados aqui na aula. Leiam bastante para memorizar, certo? Anotem os conceitos de arrependimento eficaz, arrependimento posterior, desistência voluntária, tentativa. Leiam bastante, anotem os conceitos, pratiquem questões acerca dos temas, certo? Deixe o seu like e até a próxima.